Como se dá o verdadeiro processo inclusivo na instituição de ensino e na sociedade? A questão é muito mais embaixo. A questão é muito mais embaixo. Não adianta você fazer lei se não houver a compreensão, se não houver a assimilação da necessidade. É a mesma coisa da lei de 10.639, ela é de 2003, até hoje não foi implantada. Quando eu digo não foi implantada, se você pegar um estudante aí na rua e pergunta para ele sobre a lei 10.639, vê se ele sabe o que é. Ele não sabe. Pergunta para ele se ele tem ensinamento sobre a história indígena, sobre a história africana, ele não sabe. Você fala, pô, mas a lei é de 2003, como é que você não sabe? Pô, não sabia nem que tinha essa lei. Então, o Brasil tem uma característica muito interessante no sentido de leis. É um dos países que tem uma das melhores legislações do mundo. Mas é o país que menos aplica a legislação. Se você pegar toda a nossa história, desde 1500, a lei diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro Cabral. É mentira! Mentira lavada. Mentira! Mentira! Então, um país que começa assim, não faz sentido mais nada daí para frente. Com certeza. Então, é aquela velha história, tem um período da história que é muito conhecido, que o Brasil fez diversas leis que era chamada de leis para inglês ver. Vinha uma determinação de fora, no período em que a Inglaterra era dominante no mercado comum comercial, do comércio exterior, e o Brasil foi obrigado a colocar em prática diversas leis e até a própria Lei Áurea, né? Por imposição do governo inglês. Né? Ou fazia ou sofria um boicote. Né? Então, faz aquela lei que você assina, né? E diz que está feita e que existe a lei. Nós sabemos que o índice de analfabetismo no Brasil diminuiu por uma lei. Por uma lei. A partir de agora não repete mais ninguém. Nossa, o Brasil tem a maioria da sua população está no nível assim, mas não repete mais ninguém. Fácil, né? É tudo na base da lei, entendeu? Mas você não muda o fundo. Você só tem leis, mas não muda. Então, a lei de cota não muda nada. A lei 10.639 não muda nada. A lei contra o racismo não muda nada, porque tudo vira injúria. Então, não adianta, entendeu? Enquanto não houver a compreensão da sociedade, da necessidade de mudar o comportamento, lei, até tem aquele ditado que diz assim, né? Lei, ora lei. Não faz sentido. Né? Então, quando você perguntar qual que é o processo educacional e qual a interferência disso dentro da nossa sociedade, é zero. Porque lei não muda no Brasil. Lei não causa mudança no Brasil. E se você pegar qual que é o significado e a necessidade de uma lei, a lei é uma coisa para se obrigar a algo que não está sendo feito. É para isso que existe a lei, para se forçar a ser feito algo que não está sendo feito. Só que algo que não está sendo feito é comportamental. E você não muda comportamento por lei. Comportamento você muda por compreensão. Então, qual que é a possibilidade de modificar socialmente o Brasil a partir dessas leis que estão em vigência? Tão tímidas quanto as próprias leis. Você pode falar assim, mas agora tem muitos negros na universidade. Sim, tem muitos negros na universidade. E quantos estão dentro do campo profissional para o qual ele se formou? É essa a resposta que você tem que fazer, essa leitura que você tem que buscar. Tá? Se você for no SUS, quantos médicos são negros? Se você for numa empresa de engenharia, quantos engenheiros-chefes são negros? Não digo, eu estou falando chefe, não estou falando serviçal, porque serviçal continua a mesma coisa. A Irmandade Afrodescendente, desde o seu princípio e até pelo próprio objetivo pelo qual ela foi traga para o Brasil, é para ser serviçal. Eu trabalhei na USP e eu sei que lá tinha os estágios, né? Os convites para estágios.
A gente sabe como é que funciona os estágios. As cartas de estágio vinham assim: precisamos de alunos tais, menos das faculdades tais, aliás, somente das faculdades tais. Não aceitamos currículo de faculdade A, B, C, D, Y. Não aceita. E aonde que a nossa Irmandade está ali presente? Dentro da USP? Não. Uma grande quantidade nossa está nas faculdades de nível inferior. Os que estão dentro das faculdades top é a minoria. A minoria, entendeu? E essa minoria que está lá, uma coisa é entrar, outra coisa é sair. Nossa. Que é diferente. Tá? Então, a cota possibilita a entrada, mas ela não garante permanência nem saída. Eu vi alunos dentro da USP, em roda de conversa, gritando em alto tom, dizendo assim: eu fiz minha inscrição sem precisar de cota para ninguém me encher o saco. Olha a cabeça desse moleque, como é que tá. Isso é muito sério. Isso é uma violência. Tá? Daí, como é que ele vai para a sociedade? Como que ele vai... Qual o fruto disso, né? Desse trabalho, né? Então, você fica até questionando, será que é bom ou ruim? No primeiro momento, lógico, eu sou favorável à cota. Só que essa cota, ela tem que estar embasada por compreensão da sociedade, de que isso é necessário. Porque se ela não entender que isso é necessário, vai ter um monte de moleque na faculdade dizendo assim: eu fiz e não quero que me enche o saco. Ele vai ter que brigar para dizer que aquilo é uma lei. Quando aquilo, ele não precisaria brigar para ser uma lei. Ele tinha que estar ali por direito. Mas nós temos que brigar para dizer que é uma lei. Gente, é uma lei, deixa eu aqui, é uma lei. Isso é muito cruel, irmã. É muito cruel. É muito cruel. O que você acha? Porque, né, segundo o que você fala aí, as bases legislativas atuais não dão conta né, não está condizente com o que deveria ser. E o que você considera que poderia ser incluído como lei mesmo? Né? Ou como sei lá, uma solução para esse tipo de problema? Irmã, deixa eu te falar a seguinte coisa assim, ó. Nós estamos num problema agora pandêmico no Brasil, nós estamos com um grande problema. Qual que é o grande problema nosso? O nosso presidente não aceita a pandemia como um problema. Certo? Então, se ele não aceita a pandemia como um problema, a massa também não aceita, que vai repercutir. Né? Ele é um líder. Querendo ou não, ele é um líder. Tá? Ele pode não ser da totalidade, mas ele tem uma grande quantidade que o elegeu, que teoricamente é um percentual grande, significativo. Graças a Deus está diminuindo, Luiz. Tá. Mas quando você tem... Entenda o exemplo que eu quero dizer. Quando você tem um líder que propaga um conceito para a base tenta reproduzir esse conceito. Tá? Quando você tem um país que não aceita o racismo, a base não aceita o racismo. Se a base não aceita o racismo, ela não aceita a lei. Porque fica confrontante, entendeu? Para que uma lei se não tem racismo? Então, até na minha época de adolescente, eu me lembro que discutir sobre racismo, religião e política era proibido nas escolas. Era proibido por lei. Era proibido agora discutir sobre essas coisas, né? Porque nós vivíamos numa democracia racial. Né? No Brasil, todos somos iguais. Então, quando você constrói uma sociedade com esse alicerce, ela não aceita a lei, porque não faz sentido ter lei. Ela não aceita a cota, porque não faz sentido ter cota, porque somos todos iguais. Então, se você não conseguir reverter essa... Por isso que eu falei lá um tempinho atrás aqui, eu falei, é preciso ter compreensão. Se não houver compreensão, não adianta a lei. Então, qual que é a lei que você pergunta, mas então qual seria a lei? Uma lei que provocasse a compreensão. E quando eu falo do exemplo de cima, o próprio país teria que entender que existe essa necessidade de compreensão. E atitudes que o Brasil precisaria tomar como federação é reparação, pedir perdão, reconhecer o que fez,
Porque se você não reconhece que você é culpada pelas coisas que estão acontecendo, você não toma providência e você não faz a compreensão. Por mais que você me acuse de uma coisa que eu tenho consciência que não fui eu, pode falar meia hora, não vai me abalar em nada, porque eu tenho a compreensão que não fui eu, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, a atual sociedade não negra presente, ela entende que ela não tem nada a ver com isso, só que ela usufrui do que foi construído a favor dela. Então, enquanto ela não tiver essa compreensão que ela é fruto do que foi tirado de outras pessoas, e ela faça, não, eu vou assumir a minha responsabilidade de fazer a reparação. Enquanto ela não tomar ter essa empatia da compreensão de que ela é fruto de algo que foi construído em cima do sangue de uma etnia, e para isso ela tem que repor, ela tem que fazer algum processo de reparação, enquanto ela não compreender essa responsabilidade, ela não vai aceitar nenhuma lei. Então, quando você me pergunta qual a lei, eu falo, nenhuma. Porque não vai mudar. O brasileiro nunca vai ter a compreensão que um alemão tem quando ele faz reparação para o judeu até hoje. Só que o alemão teve a compreensão. O brasileiro não tem. O brasileiro não tem a compreensão. O brasileiro mantém o escravismo até hoje, disfarçado por diversas formas, e ele acha que está certo. A subserviência, ele acha que é uma questão de cor de pele. Então, qual é a lei que vai mudar o que está na cabeça? Nenhuma. Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Então, você tem que mudar o pensamento. E você não muda pensamento por lei. Não muda. Você muda pensamento por formação. Se as crianças não nascem racistas, então peguem nas crianças lá e construam um novo sistema educacional. Não esse que está aí, que esse que está aí é fruto de causa de efeitos racistas. Nossa, que riqueza que você fala, Luiz. É de muita riqueza, de verdade, de coração eu falo isso. Então, Luiz, e outro dado interessante pelo INEP, lá tem que 16% só da população de professores das universidades públicas, pública e particular, na verdade, se declaram pretos ou pardos. Na sua opinião, quais são os maiores empecilhos para a formação de um maior número de professores afrodescendentes? Qual o maior empecilho para a formação de professores? Na minha concepção, a questão não é a formação de professores afrodescendentes. A questão é uma história certa a ser contada. Se você falar para mim, Luiz, replica isso aqui, eu não quero. Eu não vou replicar isso, porque eu não concordo com isso. Você acha que os professores não querem ser professores por conta disso? Os professores... Como que uma pessoa chega a se candidatar a ser professor? Ela tem que vir lá do fundamental, né? Vai se formando, né? Sabe aquela ideia? O que você vai ser quando você crescer? Isso é uma coisa que vai sendo construída. Vai ser professora. Tá? Vai ser construída. Quando você está lá na fase que você está procurando aonde se achar, qual é a referência que você tem da negritude? Chicote, pelourinho, morte, bandido, ladrão, genocídio. Você quer ser professor para ensinar isso? É uma questão de conivência. Então, a referência que nossos alunos têm faz com que eles fujam até de assumir a negritude. Quanto mais ser conivente com isso. Porque a pedagogia é um curso mais acessível, né? E quando a gente vê isso, né, e a gente vê isso também não só a nível de superior, de professores universitários, mas professores em todos os níveis, que tem poucos negros, poucos professores negros. Se 50% da população é negra, cadê esses professores?